E aí galera, meu nome é Alexandre e eu vou ensinar biologia para vocês. Essa é a nossa primeira aula, então eu vou explicar para vocês o que é biologia, né? Porque não tem como a gente aprender uma coisa que a gente nem sabe o que é. Na aula de hoje eu vou explicar o conceito de biologia e as características gerais dos seres vivos. Vamos lá. Então, o conceito de biologia vem da palavra bio, que é vida, e logo, que é estudo, ou seja, é o estudo da vida, como geologia é o estudo da Terra e sociologia é o estudo da sociedade. A biologia é a ciência que busca entender os mecanismos que regem a vida, como a vida surgiu e evoluiu em nosso planeta, como os seres vivos se relacionam com o meio ambiente, como os organismos se mantêm vivos e se reproduzem, entre outros aspectos. É uma ciência muito ampla que vem evoluindo cada dia mais, pois a todo momento surgem novos conhecimentos e as pessoas vêm percebendo a importância dos temas biológicos na sua vida, como por exemplo a ecologia. A biologia é uma ciência de extrema importância para a formação do cidadão, pois ajuda a entender os princípios biológicos e a lidar de modo mais consciente com situações do dia a dia, como não acreditar na Terra plana, não acreditar que a vacina lhe transforma no jacaré e nem tentar oferecer cloroquina para uma ema, né? Se você estuda biologia, você sabe que isso tudo não passa de bobagem. Cuidados com o meio ambiente, noção de nutrição e higiene, não usar drogas, por exemplo, são pontos que exemplificam a importância da biologia nas nossas vidas. Agora que a gente viu como a biologia é importante, vamos lá. Agora vamos para as características gerais dos seres vivos. Primeiro eu pergunto para você, o que é um ser vivo? Você fala, né? Ser vivo é aquilo que tem vida, diferente, sei lá, de uma coisa que não tem vida. Então, os seres vivos possuem características que não são encontradas em seres inanimados. Essas características são listadas por vários pesquisadores, mas variam muito, então são basicamente três: multiplicação, variação e hereditariedade. Se o ser tem essas três coisas, ele é um ser vivo. Mas além dessas características, nós temos outras, que seria a composição química do ser vivo tem predominância dos elementos CHOMPs, escrito assim como está na tela, tentem lembrar, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, CHOMPs. É fácil lembrar só o fósforo e o enxofre que muda a letra, mas enfim, lembrem disso, CHOMPs. Esses elementos se associam, formando carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Além disso, os seres vivos têm esses ácidos nucleicos que eu acabei de falar, que são o DNA e o RNA, que estão presentes nos mais simples seres vivos, como uma bactéria, até o mais complexo, como a gente, por exemplo. Além das substâncias orgânicas, que é o CHOMPs que eu falei, nós temos substâncias também inorgânicas, que seriam junção de átomos que não possuem carbono, geralmente. Geralmente são metais também, que são representados principalmente pela água e pelos sais minerais. Geralmente os seres vivos são formados por uma ou mais células. Os que são formados por uma são chamados de unicelulares, que são, por exemplo, as bactérias, e os pluricelulares são formados de mais células, como a gente, as plantas, enfim. Os seres vivos podem se reproduzir, ou seja, uma pedra, por exemplo, não pode se reproduzir, ou seja, ela não é um ser vivo. A gente pode se reproduzir, mas não é um processo que tem que acontecer para ser um ser vivo. Um ser vivo pode muito bem ser vivo e não se reproduzir, como por exemplo um jogador de LoL. E não ser vivo, porém não se reproduz, mas a reprodução é muito importante para a manutenção da espécie, e é isso. E hereditariedade, manutenção da espécie e hereditariedade. Os seres vivos possuem metabolismo, que é um conjunto de ações químicas que transformam matéria em energia, apresentam crescimento, aumento de tamanho como consequência da nutrição e do metabolismo, possuem a habilidade de perceber estímulos do meio ambiente e reagir a eles, se movimentam, nos animais locomoção, né? E nas plantas reações e estímulos
pela luz do sol. A planta, dependendo de onde tem luz, ela vai crescer para onde tem luz, geralmente. Plantas também se movem. Além de, dentro das células, ter movimentação também. Evoluem, todo ser vivo evolui, sofrem modificações ao longo do tempo, podendo originar novas espécies. Mas tem uma forma de vida em particular que foge muito desses aspectos, que seriam os vírus. Os vírus não possuem célula, ou seja, ele não é nem unicelular, nem pluricelular, ele é nada. Ele é só um DNA ou RNA envolvido por uma cápsula proteica. Isso não é uma célula. São parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles têm que estar dentro de uma célula para poder se reproduzir, para manifestar algum sinal de vida. Antes disso, ele só fica vagando por aí. Por não ter todas as características que a gente citou anteriormente, os vírus não são considerados formas de vida por alguns cientistas. Por alguns, são considerados apenas quando entram numa célula. Deu para entender? Espero que tenha dado. Espero que tenham gostado da edição, de tudo, talvez eu continue aqui o canal. Na próxima aula eu vou falar sobre os níveis de organização de seres vivos. Espero que tenha dado para entender tudinho, que eu não tenha falado muito rápido. E é isso. Tchau.